Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Eu sempre que eu ando para a rua, as pessoas me questionam a respeito, o senhor sabe fazer isso, o senhor sabe fazer aquilo? E eu sempre digo que sei, se a gente não sabe, aprende, tenta uma vez, faz uma vez fora do ar, aí vê o gosto, a apresentação, vai conversar com quem sabe fazer, isso é muito importante, né? Antigamente se trocava receita, hoje se troca informações a respeito de gastronomia. Eu não tenho nada você ir conversar com uma outra pessoa para pegar dela uma dica de uma combinação, de um tempero ou de uma utilização de um alimento. Então, no caso aqui, eu tento fazer alguma coisa que você possa fazer na sua casa. Não adianta dar um show aqui com lulas, camarões e todos os dias, se não é o nosso hábito alimentar. Nós não moramos na praia, não temos isso com acesso, então a gente tem que fazer o que a gente realmente come. Eu falo que eu gosto muito dessa parte de culinária caipira, uma culinária parecida com a culinária mineira, e isso é o que a gente tem no dia a dia. Eu praticamente faço bastante comida e uma parte delas eu tenho certeza para vocês que a gente come aqui na minha casa, né? E fico feliz que também está fazendo parte da sua casa isso. E eu estava fugindo dessa receita, mas não dá, chega uma hora que o questionamento é muito grande. Doutor, o senhor não sabe fazer vaca atolada? Ensina a fazer vaca atolada, a gente tenta fazer, não faz, não sai gostoso, não fica legal. Aí, vaca atolada é uma comida gorda, como outras comidas que a gente faz, porque a costela geralmente é uma carne gorda e ela vai ser cozida, vai liberar essa gordura vai ser incorporada no molho e vai ficar tudo muito gordo. Mas é isso que a gente está acostumado a comer, né? Então, se eu puder ensinar para vocês uma vaca atolada que seja fácil de fazer, que tenha bastante sabor, de repente você pode estar fazendo isso de 15 em 15 dias na sua casa, para que a sua família possa degustar. Parece ser uma coisa difícil, mas não é. Então, o que é a costela ou a vaca atolada? A gente pega uma costela, frita, depois nós vamos cozinhar ela em água, ela vai soltando sabores e junto com essa água, com esse cozimento, a hora que ela começar a ficar macia, ela já produziu um caldo, né, um caldo de carne, que é bastante suculento, mas ainda não é o produto final. Então é uma costela ensopada. Depois disso nós colocamos a mandioca, ela vai ser cozida junto, tá? E aí por último uma cebola em rodela, onde ela amoleceu, pronto, tá certo o prato. Então é um ensopado feito de costela que vai mandioca. Essa mandioca ela libera o amido e aí ela engrossa esse caldo. Depois se você comer isso com arroz, nossa, é o fim do mundo, né? Então vamos ensinar. Anota os ingredientes da nossa vaca atolada, né? Pedidos aí de muitas pessoas, então tá aqui a receita. Eu não queria muito fazer, porque fica ensinando só comida gorda, só comida que engorda, mas é isso que você me pede quando eu te encontro. Você fala, faça isso, faça aquilo. Então anota os ingredientes da nossa vaca atolada e voltamos já com o preparo passo a passo para que você possa compreender direitinho como se faz essa maravilha. Vaca atolada. 3 kg de costela de boi magra cortados em pedaços, 3 dentes de alho amassados, uma cebola grande bem picada, 1 colher de sal, 2 colheres de suco de limão, 1 colher de louro bem picada, 4 colheres de sopa de óleo, 10 xícaras de água quente, 1 kg de mandioca sem casca e cortada em pedaços pequenos, pimenta do reino a gosto, 2 cebolas grandes cortadas em rodelas. Bom, anotou os ingredientes? Legal. Nós precisamos ter uma peça, né, de costela de boi. Eu não mandei cortar justamente para vocês verem que você pode fazer isso em casa. E através dessa costela, você tem que tentar sempre pegar uma carne mais magra, tentar o mínimo possível de gordura. Essa aqui é uma costela realmente que tá bem magra. E se ela tiver muito gorda, ela vai produzir um caldo muito gordo. Se ela com bastante gordura, se ela tiver uma parte de gordura menor, vai produzir um caldo menos gorduroso. Então o que nós temos que fazer? Mais ou menos uns 3 quilos. Você pode pedir no açougue para eles cortarem já, ou você pode cortar em casa. Eu vou fazer isso porque geralmente não é tão difícil. É só ver onde está o osso, né? Logo depois do osso você tem um intervalo. Isso. Então fica realmente uns pedaços grandes.
Isso, cortando os pedaços, tá? Pronto, nós temos aqui nossa costela, mais ou menos uns 3 quilos, com o osso, por isso que ela é pesada. Nós vamos fazer o quê? Vamos colocar numa bacia e nós vamos temperar. Faça isso com antecedência, porque ela tem que curtir um pouco com esse tempero. Então, sal, uma colher, uns 3 dentes de alho amassados, as folhas de louro bem quebradinha, pimenta do reino, a cebola bem picadinha, e o suco de um limão. Perfeito. Agora você vai fazer o que? Você vai misturar tudo isso. Tem pessoas que aqui colocam vinho. Então eu não coloco nada disso não. Não chega a ser uma marinada, porque só entra basicamente elemento seco. Se tivesse uma aguinha, alguma coisa que tivesse um molho, aí entraria como marinada. Deixa descansar isso aqui por mais ou menos umas 2 horas para pegar esse sabor. Aí depois você vai fazer alguma coisa na sua casa, aí você volta depois de 2 horas que nós vamos começar a preparar essa costela. O que nós vamos fazer? Como toda carne que a gente lida, vamos tentar fritar ela na intenção de selar, tá certo? E com isso a gente consegue absorver a água dentro do músculo. E a água dentro do músculo, ela faz com que essa carne fique mais macia, mais saborosa. Se você estiver fritando e soltar a água é da carne, então vai fazer com que ela fique mais dura, mais densa e aí mais difícil de comer. Ela vai ter que cozinhar, então quanto mais água ela tiver, mais rápido é o processo do cozimento. Você pode usar a panela de pressão. Eu não recomendo porque ela tem que ir devagar, pegando essa maciez e com isso dá o tempo certo que ela fica em contato com o tempero. Por isso que essa costela fica muito saborosa. Se você pôr na pressão e você acelerar esse processo, ela não fica com o tempo certo, banhada nesse molho, com todo esse sabor, e aí automaticamente ela não vai ter o mesmo sabor. Ah, eu faço vaca atolada em casa e ela não é tão gostosa como às vezes eu como em restaurante ou na casa dos outros. Então o tempo que você vai demorar de cozimento é o tempo necessário para que esse tempero também que está no molho vai entrando dentro da carne, correto? Então vamos lá, eu vou aquecer o óleo na panela e vamos fritar aos poucos, em pequenas quantidades, até a gente conseguir uma carne toda selada, toda frita. Aí começa o processo de cozimento. Então vamos agora aquecer o óleo para a gente poder fritar essa costela. Então vamos lá, a panela já está quente, vou colocar o óleo, 2 colheres, fazendo uma panelinha assim maior, porque isso aqui vai fritar, daí vai cozinhar, daí vai entrar mandioca, água, então vai começar a crescer. De repente, se você colocar numa panela muito baixa, a coisa pode não funcionar, né? Nossa costela ficou 2 horas nesse tempero, então agora ela já está pronta para ser frita. Então,
deixa fritar bem. Não fica virando muito não. Bom, você acompanhou o processo de fritar. Nós fizemos ao pouco, só 4 peças. Agora que ela já selou, eu vou reservar e vou fazer isso com mais as outras. Tem que ficar. Bom, enquanto a gente termina de fritar essa última parte, tem que selar, ficar bem tostadinho ali do jeito que você viu, parece um bife. Então nós vamos ao intervalo comercial, você vai acompanhar ainda algumas imagens dessa segunda leva de costelas. Logo, logo a gente volta. Então, intervalo em comercial e nós voltamos logo com isso aqui já pronto. E vamos que tem bastante coisa para fazer com essa costela aqui, tá certo? Voltamos já. Voltou do intervalo comercial? Então já terminei de fritar a minha costela. Embaixo da costela, no fundo da panela, formou um queimado ali de carne com muito bom, que isso aí vai ser útil para formar o nosso caldo. Então o que eu faço? Eu volto às outras costelas que eu já havia fritado. Agora, acrescento um pouco da água. E vamos deixar esse trem cozinhar. Até ficar bem macia, o garfo estiver entrando na carne. Ou então, um segredo, o osso começa a soltar da carne. A hora que isso estiver acontecendo, já está no ponto certo que a gente precisa para poder colocar a mandioca, cozinhar essa mandioca, engrossar esse caldo e na sequência a gente poder provar isso aí, que é uma maravilha, certo? Eu vou colocar 2 caldos de carne, porque eu gosto bastante de sabor. Então aqui no cozimento eu vou colocar 2 caldos de carne, estou quebrando isso e vou cobrir com água.
que ela já está soltando do osso, ó, já diminuiu bastante em relação ao osso. E ela está bem macia, na hora de apertar ela aqui é bem macia. Nós já vamos colocar a mandioca. Deixa cozinhar mais um pouquinho só. Acompanharam aqui o cozimento, mais ou menos uns 45 minutos cozinhando, né? Para vocês foi mais rápido do que isso. Cheguei na consistência que eu quero. Enquanto isso, eu piquei a mandioca, vocês já viram como é que eu fiz. Pequenininho para quê? Para que ela cozinhe mais rápido possível. Então nós vamos acrescentar Agora é mais simples, o cozimento da mandioca ele é muito mais rápido, então vocês vão acompanhar esse cozimento de mandioca e depois a gente vem com a cebola. A hora que ela murchar, o prato está pronto com arrozinho. Se tiver que corrigir o sal, mais pra frente eu vou corrigir, porque entrou a carne temperada, entrou o caldo de carne, entrou bastante coisa com tempero. Só que o que se a gente tiver que corrigir vai ser só e exatamente o sal. Então vamos acompanhar aqui o cozimento da nossa mandioca e depois, a hora que ela tiver já quase cozida, entra a cebola. 2, 3 minutos depois, entro eu fazendo a degustação dessa maravilha, tá certo? Acompanhe aqui. Enquanto a nossa mandioca cozinha,
eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser cortada essa cebola. Ela tem que ser cortada em rodela um pouquinho mais larga, porque daí vai depois, praticamente no final do prato, a hora que eu já acertei o sal, aí entra essa cebola por cima para abafar, aí ela diminui, ela fica mais macia, ela fica mole e aí a gente consegue servir. Também não pode ficar muito mole, também nem muito dura. Ela tem que deixar um leve cozimento nessa cebola. Aí entra perfeitamente nesse prato. Então acompanha, vocês vão acompanhar aqui que eu vou cortar a cebola. Bom, enquanto nós acompanhamos aqui a mandioca ficar cozida, vamos ao intervalo comercial. Aí, na hora que essa mandioca estiver cozida, colocamos a cebola, abafamos e aí só servir. Você vai anotar de novo os ingredientes, aí nós vamos servir, vamos comer isso aqui, tá certo? Intervalinho comercial, já voltamos. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial, já conseguimos o cozimento da nossa mandioca, agora entra a cebola. Eu quero que você observe uma coisa, vem aqui. A mandioca, ela já fez engrossar aqui o caldo, então observa que ele já é um caldo mais consistente, exatamente isso que nós precisamos. Ó, perfeito. Aqui, tá? Isso. Chegamos nessa consistência. Agora nós vamos pegar a nossa cebola em rodelas e vamos colocar tudo por cima. Agora é só o tempo de murchar essa cebola um pouco. Tá? E aí nós já estamos com o nosso prato pronto. Mais alguns minutos, você acompanha aqui comigo. Bom, já chegamos aqui em tudo que nós precisamos, na consistência. Agora eu vou desligar meu fogo. Perfeito.
Enquanto eu vou montar um prato, não vou fazer hoje nenhuma frescura no prato, é arroz e vaca atolada, não tem como ter frescura com vaca atolada. Então, quando termina de chegar a minha cebola e você anota os ingredientes, eu vou buscar os pratos para que a gente possa comer essa maravilha, mais uma maravilha que você tem que fazer na sua casa de vez em quando, tá? Se fizer todo dia, você vai engordar muito, tá bom? Então, anota os ingredientes e nós voltamos já com essa maravilha, vaca atolada. Até já. Vaca atolada. 3 kg de costela de boi magra, cortados em pedaços. 3 dentes de alho amassados. Uma cebola grande, bem picada. 1 colher de sal. 2 colheres de suco de limão. 1 colher de louro bem picada. 4 colheres de sopa de óleo. 10 xícaras de água quente. 1 quilo de mandioca, sem casca e cortada em pedaços pequenos. Pimenta do reino a gosto. 2 cebolas grandes cortadas em rodelas. Bom, você anotou os ingredientes, eu coloquei um pouquinho de arroz, aquela frescurinha, falei que não ia fazer, mas eu fiz. Coloquei aqui num potinho, tá? Viramos, só para fazer o formato. Agora eu vou me servir de vaca atolada. Delícia! Bom, vamos lá. O molho ficou bem grossinho. Mandioca primeiro. Eu sou suspeito em falar desse prato, porque eu gosto muito. Tá soltando do osso, tá desfiando, ó. Delícia. Quer vir a cebola? Maravilha!
É um prato barato, muito, mas muito saboroso e que você tem que fazer na sua casa. Vamos parar de comer, que as pessoas falam que eu como muito na frente da televisão. Só mais essa. Sensacional. Faça, não é difícil. Você fritou a costela, aí ela vai para esse cozimento e ela fica. A hora que você sentir que ela está macia, aí entra a mandioca, depois por último a cebola. Não fica muito tempo a cebola para ela não desmanchar, né? Você observa que ela está ainda, né? Ela está cozida, mas ela não está transparente e totalmente mole. Isso dá uma leve crocância para a hora que você come junto com a carne e com o arroz. Fique aí, nós não terminamos, nós temos aí uma receita de uma bolacha, todo mundo está pedindo um pouco de doce, né? Então nós vamos fazer uma bolachinha muito, muito saborosa, mais uma manteigada para você, fácil de fazer em casa. Gostou da vaca atolada? Tem muito mais para você. Vamos ao intervalo comercial e na sequência nós vamos fazer uma bolachinha. Bom, aprender a fazer vaca atolada, esse é um jeito mais simples, eu acho que você tem que fazer isso na sua casa, uma vez por mês está ótimo, todo mundo vai gostar. A costela fica bem na churrasqueira e a costela fica bem na panela, é só você fazer, certo? Agora uma nova receita. Eu vou ensinar para vocês mais uma bolachinha, mais um sabor que você pode fazer na sua casa todos os dias, você pode fazer para receber amigos. Eu já fiz algumas bolachinhas, então nós queremos fazer mais porque também existem muitos pedidos. Ensina mais uma, ensina mais outra. Hoje eu vou fazer o quê? Uma bolachinha de maisena pura, certo? Você tem a bolacha de maisena e você tem a bolachinha natural, feita em casa, bem gostoso. Não vai ovo, para quem tem alergia, algum tipo, não gosta de ovo, não vai ovo. É super simples, parece um amanteigado, realmente muito saborosa. E você vai ter que aprender a fazer, porque é muito simples, os ingredientes já ficam na cabeça e o modo de fazer é misturar, enrolar, aí a gente com o garfo assim vai fazer uma marquinha em cima só para fazer uma graça e forno. Secou, tá tudo certo. Então vamos lá, anota os ingredientes, eu já tenho todos eles aqui, rapidinho a gente mistura tudo, dá o ponto de enrolar, já põe no forno. Eu vou fazer isso rapidinho para você, tá certo? Anota os ingredientes e voltamos já. Bolacha de maisena. 12 colheres de farinha de trigo, 12 colheres de açúcar, 500 gramas de margarina sem sal e 500 gramas de amido de milho. Anotaram? Beleza. Vou misturar aqui a farinha de trigo, o nosso amido de milho, tá? O nosso açúcar e por último a manteiga, no caso aqui é margarina, tá? Não é manteiga, é margarina. Bom, juntamos os ingredientes, agora vamos misturar. Isso aqui é manteiga, praticamente margarina, né? Pura, mistura com os ingredientes secos. Chegar uma hora aqui que nós vamos ter que ir com a mão para misturar bem, tá? Ó, aquele mesmo trabalho, misturar os ingredientes, vai devagar. Está começando a dar uma consistência, né, de uma massa
Vamos misturar todos esses ingredientes para deixar tudo bem homogêneo. Quanto mais você mistura, mais o formato de massa vai ficando. A hora que chegar numa consistência que dá para você pôr numa pedra, você coloca, tá? Ela é bastante amanteigada, dá para sentir aqui na mão. Mistura bem os ingredientes. Ela vai clareando. Parece aquelas argilas que a gente brinca quando era criança, um pouco mais mole. Pronto, já consegui misturar todos os ingredientes, tá uma massa homogênea. Eu volto para ela descansar. Não precisa ir para a geladeira. Então, pronto, já fizemos. O que eu vou fazer agora? Nós vamos enrolar, né, em bolinhas do mesmo tamanho e depois a gente amassa pro garfo. Forno. Simples, hein? Fácil de fazer, hein? Só um minutinho, vou lavar a minha mão que nós vamos começar a fazer, enrolar essas bolinhas. Bom, voltamos, pega um pedaço, não muito grande, faz uma bolinha e aí colocamos. Você pode untar a forma com óleo ou com margarina e farinha, ou você pode simplesmente colocar o papel manteiga. Eu prefiro colocar o papel manteiga. Fácil de enrolar. Se preocupe muito em ficar totalmente redondinho ou não, porque que nem eu falei para vocês, nós vamos fazer uma marca nela com o garfo e nós vamos achatar, mesmo assim, mas é basicamente uma forma arredondada.
Pronto, já conseguimos aqui uma assadeira. Então agora é a parte mais fácil, hein? Você vem aqui, ó, o garfo, você aperta ela um pouco. Isso. Aperta. Faça isso com cuidado. Bom, fez aqui a marquinha, tá certo? Vamos aqui para o nosso forno, que já está a 180 graus. Bom, de novo, forno a 180 graus, nós vamos ver o tempo que ele vai dourar, tá certo? E você acompanha o processo de assar, que é muito simples. Pronto, a bolachinha está pronta. Nada de complicado, junta 4 elementos, faz as bolinhas, aperta com o garfo e vamos pôr para assar. Cada forno tem o seu tempo, mas vocês vão ver certinho o tamanho que ela fica e a cor que ela fica. Pronto, a sua bolachinha está pronta. Para fazer um lanche na sua casa ou para ter nos potes, né? Às vezes os filhos, os netos sempre aparecem de surpresa. É bom ter uma bolachinha dessa, facinho de fazer, tá certo? Acompanhe aqui o processo de assar e nós voltamos no final para experimentar essa maravilha. Bom, enquanto nós acompanhamos o processo de assar das bolachinhas, observa que ela aumentou de tamanho e que ela cresceu um pouco, e não tem fermento, né? Esse é o processo de juntar os ingredientes do amido, da manteiga, de tudo isso. Então, vamos acompanhar, já logo ela já vai estar pronta, aí nós vamos comer mais essa maravilha, tá certo? Bom, já terminou aqui de assar, vamos retirar. Essa bolachinha precisa esfriar primeiro para ela poder ser retirada daqui. Se você fizer, né, eu fiz aqui o modelo para você ver, né, ó, eu só encostei nela, ela desmanchou, então tem que esperar esfriar para que ela possa endurecer mais um pouquinho para que ela possa ser retirada. Se você for mexer, ela vai esfarelar, certo? Enquanto ela esfria, você anota de novo os ingredientes dessa bolachinha super difícil de fazer, mas muito saborosa, tá? É bem facinho, né? Tô brincando. E aí anota de novo os ingredientes e nós voltamos depois com ela fria para poder comer, certo? Anote os ingredientes então. Bolacha de maisena, 12 colheres de farinha de trigo, 12 colheres de açúcar, 500 gramas de margarina sem sal e
500 gramas de amido de milho. Bom, já esfriou. Você anotou os ingredientes? Ótimo. Facinho, hein? É só misturar tudo, fazer as bolinhas, apertar com o garfo, tá tudo certo. Aqui já esfriou, então vamos experimentar. É um amanteigado, então você vai desmanchar na boca, com certeza. É bom, hein? Mais um. Quando ele esfria, ele fica mais consistente, ele não quebra. Então você espera ele esfriar para você soltar ele, como vocês acompanharam as imagens, porque senão ele esfarela. Então, mais um. Muito bom. Só mais um. Brincadeira, vou comer isso aqui tudo. Ainda tem mais um monte para enrolar. Isso aqui na minha casa amanhã já não tem mais nada. Na sua com certeza vai acontecer a mesma coisa. Então encerramos aqui mais um programa Dr. Chef. Hoje aprendemos vaca atolada. Não é tão difícil assim, muito saborosa. E a nossa bolachinha de maizena, mas é de amido de milho, né? Hoje já não se fala mais o nome, hoje se fala a substância. É bolachinha de amido de milho. É mais uma amantecado que eu ensinei para vocês fazerem. Desmancha na boca, serve como um lanchinho. É bom você ter em casa, fácil de fazer. Acho que o único trabalho seria fazer as bolinhas, mas depois é tudo muito prazeroso. O sabor é delicioso, né? Quando ele tá frio assim, ó, ele quebra, tá certo? Então estamos aí. Próximo programa, mais novidades do Dr. Chef, talvez um convidado, talvez a gente venha mesmo ensinar você a cozinhar, tá? Se arrisque, faça as receitas que nós estamos ensinando para vocês. Não é difícil. Se você não sabe, tenta, você vai se surpreender. Aí se você gostar, aí você vai aprender que misturar alimento e misturar condimento, você consegue fazer coisas muito boas, tá certo? Então até o próximo programa do Dr. Chef. Eu vou comer. Não chega a ser uma marinada porque só entra elementos secos. Nossa, que chutada. Vamos lá, voltando? Isso aí. Isso. Certo? Vamos aqui para o nosso forno, que já está a 180 graus. Agora você acompanha aqui, ou aqui. Não sei o que eu fiz nessa aqui. Vou tirar aqui do forno. Vocês observam. Tira de novo, eu tô passando água nessa nossa mandioca. Então agora acompanhar o cozimento da mandioca é bem mais simples. Eu ainda não experimentei o sabor do caldo, eu vou esperar o cozimento da mandioca. Aí depois, se tiver que corrigir alguma coisa do sal, fica mais fácil. Então nós vamos acompanhar aqui esse cozimento, né? Mais um cozimento. E aí vocês vão ver que facilidade que é agora para fazer esse cozimento da mandioca. Agora muito cozimento, muito também.